Que Aí, preconceito é esse contra mim? no meu foi. Obrigada, Vitor. De nada. Então vamos lá. Oh, aí eu esqueci de compartilhar a tela de volta. Ei, Laia. Beleza. Então, como eu disse, a gente vai ver hoje química inorgânica, tá? Então, o que seria uma química inorgânica, tá? É aquela química que se divide em quatro funções. Então, a gente tem a função base, as bases, a gente tem os ácidos, a gente tem os óxidos e a gente tem os sais, tá? Para começar, a gente vai passar discutindo os ácidos e bases primeiro, tá? E os ácidos e bases, é muito interessante porque tem várias formas de interpretar ácidos e bases, tá? Na verdade, tem três formas, né? Tem a teoria do Arrhenius, que é esse senhor fofo aqui, é um sueco, tá? Tem a teoria do Lewis e tem a teoria do Bronsted-Lowry, tá? Mas por fins de tempo e até porque em questão de vestibular é mais comum eles usarem a interpretação de Arrhenius, então a gente vai se fixar nessa agora. Se alguém tiver curiosidade, pode me procurar, ou procurar a Karine ou o Gino no WhatsApp, que a gente consegue explicar as outras interpretações para ácidos e bases. Mas por enquanto, vou ficar com a teoria de Svante-Arrhenius, tá? Então, por conta dos experimentos dele, o que ele definiu? Bom, ele definiu que ácidos vão ser as substâncias que em meio aquoso, ou seja, dissolvidos em água, por isso que esse, entre parênteses, aqui significa aquoso, justamente remetendo a isso, vão liberar hidrogênio na forma de cátion, que a gente pode chamar de íons H+, tá? Então, por exemplo, HCl, H2SO4. E essa liberação de H+ em água, nos casos dos ácidos, a gente chama de reação de ionização, justamente porque vai ionizar esse hidrogênio do ácido. Já nas bases, também considerando que você está num meio aquoso, ou seja, você dissolveu essa substância em água, em vez de haver uma liberação de um cátion, vai haver a liberação de um ânion oxigenado, que é o OH-, tá? É um ânion com dois elementos, tá? É um ânion monovalente, Kh-1, e ele tem um nome de hidroxila. Então, bases, de acordo com a Arrhenius, são qualquer substâncias que, quando você dissolve em água, libera íons hidroxila no meio. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, né? O NaOH, o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, por aí vai. E agora a gente tem as outras duas funções, tá? Temos os óxidos, que é qualquer composto binário no qual o oxigênio tem que estar presente e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo entre esses dois elementos, tá? Não confundam, composto binário qualquer composto, qualquer substância que apresente dois tipos de elemento na sua estrutura química. É diferente de apresentar dois átomos, tá? Então, por exemplo, o Na2O o oxigênio é mais eletronegativo e ele é binário, porque a gente tem o elemento sódio e o elemento oxigênio, tá? A gente tem dois átomos do elemento sódio, mas não é essa interpretação que a gente tem que ter. A gente tem que só identificar. Temos um elemento X e outro elemento Y. E esse outro elemento Y é o oxigênio, que é mais eletronegativo. Então, beleza, se encaixa como óxido, tá? E a gente tem os sais. O sal, a definição dele é justamente um composto que faz ligação iônica e que o cátion é qualquer cátion que não seja o H+, e o ânion é qualquer outro ânion que seja diferente da hidroxila, porque senão seria um ácido ou uma base. Então, por isso que essa definição é o ânion do ácido, tá? E o cátion da base. O NaCl, que é muito conhecido, que é o sal de cozinha, sulfato de cálcio, o bicarbonato de sódio, carbonato de sódio que a gente usa muito em cozinha também.
Aqui eu só coloquei um outro esqueminha, tá? Porque um completa o outro. Se a gente retomar o ácido aqui, que eu falei que é justamente a liberação de íons H+, quando você dissolve em água, aqui tem a reação bonitinha. E para representar a ionização de ácidos, você tem duas formas de escrever essa equação, tá? Então, tomando como, por exemplo, o que está escrito aqui, a gente tem o ácido fluorídrico mais água, porque precisa da água, tá? Como solvente. Você vai liberar o ânion, então o ânion desse ácido é o fluoreto, tá? F-, lembra que como é um ânion, você tem que pôr a carga dele. E esse H3O+, que a gente chama de hidrônio. O que seria esse hidrônio? Vocês falaram, professor, mas você disse que liberam íons H+, você não disse nada de hidrônio. De fato, libera íons H+. Porém, nessa interpretação, nessa equação química, está considerando que o quê? Esse H+ está sendo adicionado a moléculas de água que estão no solvente, tá? Então, como se a gente estivesse protonando, tá? Colocando esse próton na molécula de água. Por isso aqui, ó, se comparar, ó, a molécula de água tem 2 hidrogênios. O hidrônio tem um hidrogênio a mais. E essa carga é positiva, que justamente é por conta desse íon H+. Por isso que fica H3O+. É uma forma de representar a ionização. A outra seria só escrever HF mais água, tal. Vou usar o mesmo exemplo ali. A setinha. E vai liberar íons H+, mais F-. Aqui nesse exemplo aqui, deixa eu só corrigir uma coisa. Borracha. Quando você querer representar uma ionização de um ácido, colocando o íon H+ nos produtos, com outro ânion e não o hidrônio, você pode pôr a água em cima da setinha, tá? Porque aí você só vai estar indicando que ela é um solvente. Ela só vai ser a parte ali do solvente que vai justamente fazer a ionização. Quando você faz a reação para a formação do hidrônio, é como se você estivesse considerando que a água é como um reagente, não só um solvente ali do meio. É como se ela estivesse reagindo. Qual que é a forma mais correta? Não tem. Você pode usar a forma que você mais se sentir à vontade. As duas têm esses pequenos detalhes de interpretação na hora de montar a equação química, mas as duas são válidas, tá? Então, se uma questão pede para você montar a equação de ionização formando o hidrônio, então é essa daqui. Se pede só uma ionização, com a liberação do H+, então pode ser essa de cima, tá? Aqui a gente tem a equação de dissociação das bases. Isso é importante salientar. Ácidos ionizam em água, bases dissociam. Só tem uma separação do cátion e da hidroxila, tá? Então é assim que se representa uma reação de dissociação de base, não tem uma outra maneira de fazer, tá? Que nem nos ácidos. Então, por exemplo, o NaOH, você coloca a água em cima da seta para indicar que é o solvente. Você separa os íons. Então, o íon sódio mais a hidroxila, que tem que estar liberada aqui, porque é uma base. Os sais também sofrem dissociação quando são misturados em água, tá? Então, quando você mistura um sal em água, vamos tomar como exemplo o próprio NaCl, é o sal de cozinha. Quando você mistura em água, essa água consegue separar o cátion do sal, então no caso o Na+, e separar o ânion do sal, que no caso é o cloreto, beleza? E aqui o termo dos óxidos não muda muita coisa, o oxigênio é mais eletronegativo, aqui a gente só tem os outros exemplos. Aqui, agora que eu vi que eu coloquei essa setinha
essa seta vermelha aqui na parte das bases, que tem um caso de base muito específico, muito especial, que é muito bom vocês saberem. Acompanhe a setinha vermelha aqui, que é justamente o caso do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, você pode obter ele quando você dissolve gás amônia, NH3, em água, tá? Essa reação, você forma o hidróxido de amônio. Então, tem questão que às vezes pode perguntar como vai ser a solução, vai ser ácida ou básica, se você dissolver o gás amônia em água. Aí vocês lembram que a amônia em reação com a água forma o hidróxido de amônio. E por ter esse OH aqui, esse OH- vai ser liberado da solução. Então vai ser uma base, tá? É um caso bem específico. E aqui a gente tem uma tabela de cátions e ânions, tá? Eu estava comentando, até já falando o nome dos cátions e ânions, mas a gente tem uma tabela para isso. É legal vocês terem uma tabela. No Google, vocês acham? Eu posso até colocar no grupo depois, tá? Então, a gente tem uma tabela dos cátions. Se vocês assistiram a aula que a Karine deu, e tem até no YouTube, os cátions são espécies positivas, ou seja, que perdem um elétron e ficam positivos. Só que você tem a lista dos mais comuns, tá? E está separado em questão de valência, se é monopositivo ou dipositivo, ou seja, todos esses aqui são monopositivos, ou seja, tem carga mais um. Por exemplo, Na+. Tripositivo, tem carga mais 3. Então, por exemplo, Al mais 3, tá? Tem casos em que o cátion, ele tem duas formas de apresentar. Então, por exemplo, o cobre, ele pode ser mono e dipositivo, ou seja, tem cobre mais 1 e cobre mais 2. Tem ferro mais 2 e tem ferro mais 3, tá? E do outro lado, são os ânions, tá? A gente tem um monte. A gente tem os ânions não oxigenados, que são os ânions que se não tem um oxigênio ali na estrutura, e tem os ânions oxigenados, que já é o oposto. O oxigênio, de alguma forma, está ali na estrutura, tá? Então, percebe que do lado, nos ânions, cada ânion tem um nome específico, tá? Nos cátions, é mais o nome do próprio elemento. Os ânions, não. Então, por exemplo, o Cl-, que é o monovalente negativo, ele é o cloreto. O Br é o brometo. Todos esses ânions não oxigenados vai ter essa terminação eto, tá? Tem várias formas, várias macetes de aprender nomes de ânions, mas por conta do tempo, vamos ficar mais na consulta à tabela e com a resolução de exercícios, que aí, aos poucos, a gente vai reconhecendo os mais utilizados, tá? Então, a gente tem o nitrato, a gente tem os bivalentes, tipo o sulfeto, o sulfato, que é o CO4-2, tá? E por aí vai. Então, sempre quando a gente for fazer algum exercício, principalmente para montar a reação de ionização, de dissociação, é importante a gente ter essa tabelinha conosco, tá? Karine, eu estou falando desesperado aqui, tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Alguém tem alguma coisa? Alguma dúvida? Quer que repita alguma coisa? Então, vou seguir. Ok. Então, aqui eu vou apresentar para vocês a fórmula molecular dessas funções inorgânicas, tá? A fórmula molecular é como pode ser também a fórmula química, são sinônimos. Eu uso fórmula molecular. É aquela forma de você representar a molécula ou a substância de uma forma mais reduzida possível. Então, colocando os elementos que estão presentes naquela molécula e usando o índice, que é aquele número embaixo que indica quantos átomos de determinado elemento aparecem na substância. Então, os ácidos, a fórmula molecular dele, lembrando, seguindo a teoria do Arrhenius, vai ser esta aqui.
HXA, onde o H é justamente o hidrogênio que vai ser ionizado em água, vai formar o H+, tá? Esse A é um ânion, então pode ser qualquer ânion dessa tabela aqui. Esse X embaixo, do lado do H, é a carga do ânion, tá? Então, nós temos exemplos HCl, H2SO4, H2S, H3PO4. Então, percebe, começa com H, tem um índice embaixo, então, por exemplo, H2SO4 tem esse índice 2, que indica que tem 2 hidrogênios na molécula. Por esse 2 é referente ao ânion sulfato, tá? Depois eu vou relembrar a regra do tombo com vocês, que aí vocês vão fazer a associação. Na base, seguindo o Arrhenius, a forma molecular eu chamei de YOHX, onde o Y vai ser qualquer cátion dessa tabela, o OH é nossa hidroxila, que vai ser dissociada em água, e o X é a carga do cátion, tá? No ácido, X é a carga do ânion. Aqui eu chamei X a carga do cátion. Então, por exemplo, NOH, então tem a hidroxila, e o Y aqui seria o Na, que é o cátion. Temos o CaOH2, então percebe, o cálcio é o cátion, tá? Que vai se separar quando dissolver em água. A gente tem a hidroxila, e a gente tem esse 2 do lado da hidroxila. Esse 2 remete que nessa molécula a gente tem duas hidroxilas. E esse 2 ele é derivado, ele é originário da carga do cátion. A carga do cálcio é mais 2, tá? E se vocês perceberem aqui, uma regrinha, quando você tem um índice maior que 1 para a hidroxila, a gente coloca entre parênteses. Porque esse 2 ou esse 3, seja lá qual o valor que tiver aqui, que for maior que 1, está indicando que todo esse hidroxila, ou seja, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, estão presentes nessa determinada quantidade, tá? Que se eu só escrevesse, por exemplo, CaOH2, sem o parênteses, nessa leitura, eu estou falando que na molécula você tem 2 átomos de hidrogênio. Mas não, a hidroxila ela é composta, certo? Ela tem o oxigênio e o hidrogênio. Então, quando eu escrevo Ca, parênteses, OH2, ops, OH2, esse 2 está indicando que a hidroxila inteira aparece 2 vezes na molécula, tá? Tanto o oxigênio ligado com o hidrogênio. Beleza? E aqui eu coloquei embaixo, dica, aplicar a regra do tombo entre as cargas. O que é essa regra do tombo? Vou lembrar rapidamente com vocês. Vou usar o exemplo aqui em cima do H2S. Se eu falasse para você, monte o ácido entre o hidrogênio e o ânion sulfeto. Você vai consultar na tabela e você vai ver que o sulfeto tem carga -2. Aí você quer saber como é que se monta a fórmula molecular dessa combinação, né, para dar um ácido. Bom, eu considero aqui que a carga do hidrogênio é +1. A regra do tombo é a carga do ânion vai ser o índice do outro elemento, no caso hidrogênio, tá? Então tá vendo que a gente tomba esse valor, joga lá para baixo, e a carga do cátion vai tombar, descer aqui para ficar do lado do outro elemento, que no caso é o enxofre. Então a carga do cátion, do nosso cátion aqui é +1, então vai descer esse 1 aqui. Então vai ficar H2, esse 2 que tombou da carga do sulfeto, H2S. Como a carga que desceu para o sulfeto, que vem de hidrogênio, é uma carga de valor 1, você não precisa escrever 1 aqui, tá? O 1 você não precisa representar em fórmulas moleculares. Só valores acima de 1.
Ou aqui, Al mais 3 e o OH menos. Montar uma base com esse cátion e essa hidroxila. A carga do cátion, que é mais 3, tomba para ficar do lado da hidroxila. E a carga da hidroxila, que é menos 1, tomba aqui para ficar do lado do alumínio. Então, vai ficar Al, como a carga que tombou para o alumínio é a carga 1, você não precisa escrever na fórmula. Parênteses, OH3. Esse 3 originário da carga do cátion do alumínio. Beleza? É assim que é a regra do tombo. Os sais, a forma molecular eu chamo de KXAY, onde o K vai ser um cátion, diferente do hidrogênio, o A vai ser um ânion, diferente do OH-, o X vai ser a carga do ânion, e o Y vai ser a carga do cátion. Alguns exemplos, NaCl, nitrato de cobre, sulfato de potássio. Então, novamente, aqui se aplica a regra do tombo, tá? Inverte, tomba a carga do cátion para o ânion e a carga do ânion tomba para o cátion. Então, por exemplo, o K2SO4, esse 2 é tombado da carga menos 2 do ânion sulfato. Beleza? E percebe aqui no CuNO3,2, que é o nitrato de cobre, que esse 2 é referente à carga do cátion do cobre. Porém, esse ânion, ele é oxigenado, né? O ânion com mais de um elemento químico. É o NO3, é o ânion todo. Então, por isso que aqui a gente coloca parênteses também. Porque esse 2 embaixo, esse 2 aqui, tem que fazer referência ao ânion como um todo. Ao nitrogênio e aos 3 oxigênios. Tá? E os óxidos, o óxido ele é bem classificadinho assim, tá? Então a gente primeiro tem que ver no óxido qual vai ser o outro elemento que está acompanhando o oxigênio, tá? Então, se o outro elemento for um metal, então a fórmula vai ser essa daqui, MXOY, tá? Onde o M vai ser esse metal, o O vai ser o oxigênio, tá? O óxido. O X é a carga do óxido, então isso é importante. Esse oxigênio dos óxidos, a gente considera como se ele fosse um ânion de nome óxido com carga menos 2, tá? E o Y vai ser a carga do cátion do metal, beleza? Porque os metais formam cátions. Então, nesse caso de um óxido metálico, que na verdade a gente pode chamar de óxido iônico, quando é um metal e o oxigênio, você pode aplicar a regra do tombo. Você ainda pode manter essa regra do tombo. Lembrando que a carga desse oxigênio no óxido vai ser sempre menos 2, tá? Então, por exemplo, Na2O. A carga do Na é mais 1, a do óxido é menos 2. A gente tomba o 2 aqui, tomba esse 1 aqui, e fica Na2O, tá? Porém, se for um ametal com o óxido, a gente vai chamar de óxido molecular, tá? Vai ser um óxido que vai fazer uma ligação covalente, vai ter um compartilhamento de elétrons aqui, tá? Diferente do óxido iônico, como você vai ter uma grande diferença de eletronegatividade, aí a tendência vai ser a realizar uma ligação iônica, tá? Então, quando você tem um ametal mais um óxido, a fórmula é essa, tá? A M, que é o ametal, o O, que é o oxigênio, e nesse caso você não aplica a regra do tombo de cargas, tá? Porque justamente como você vai ter um ametal primeiro, os ametais eles não formam cátions, tá? Então aqui é muita questão de prática, de fazer exercício. Tem a forma, na verdade, de, por exemplo, eu te dar o elemento carbono e o elemento oxigênio. E eu pedi para você montar o óxido.
tem a forma de fazer a distribuição de Pauling, ver quantos elétrons tem na camada de valência de cada um, fazer as ligações ali, fazendo o compartilhamento de elétrons, até cumprir a teoria do octeto, tá? E aí você chegaria na fórmula molecular final. Então, para óxidos moleculares, que é a metal e o oxigênio, para deduzir a fórmula molecular, para chegar nela, você tem que montar a estrutura de Lewis a partir da teoria do octeto, tá? E fazer lá os compartilhamentos de elétron. E é uma aula que vocês já tiveram, tem disponível no YouTube, no canal do cursinho, beleza? Então, exercício. Observe as substâncias a seguir. Temos 5 substâncias aqui. Podemos afirmar corretamente que, em solução aquosa, ou seja, essas substâncias dissolvidas em água, são bases de arrênios. Deixo com vocês. 10h31 agora, vou dar um minutinho. Até 10h32. E a Karine vai me situando aí no bate-papo que o pessoal responde. Então, dessas 5 substâncias, quais delas são bases de arrênios? Alguém, Karine? Por enquanto, não. Bom, deu um minutinho. Opa, ouvi o barulhinho. A Paula Helena, ela disse que acha que uma delas é a 2. A E 2. o José Caio falou que ele acha que é a alternativa E. Alternativa E, ou seja, seria 2 e 4. Substâncias 2 e 4. Dori 1, Dori 2, Dori 3. Perfeito, tá? Alternativa E, 2 e 4. Então, a substância 2, você olha para a fórmula molecular, você já reconhece que tem um cátion e o ânion é o OH, a hidroxila. Então, isso em água vai liberar Na+, mais a hidroxila. E isso é justamente a definição de arrênios para bases. E o NH3, vocês lembraram muito bem da minha explicação, é aquele caso específico em que você dissolve a amônia em água e a reação dessa amônia com a água forma o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio tem esse OH, vai se dissociar em cátion amônio e o ânion hidroxila, está de acordo com a Reynolds, então também é uma base. Tá? Então, perfeito, alternativa E. Agora a gente vai para nomenclaturas, tá? Até por mania, alguns ácidos, algumas bases que eu já passei por aqui, eu já fui falando o nome. Agora vocês vão entender por que eu chamo cada ácido, cada base ou cada sal daquele nome, tá? Então, para a nomenclatura de ácidos, a gente tem que escrever ácido mais o nome do ânion. O ânion que vai estar acompanhando o hidrogênio ionizável, tá? Porém, prestem atenção. Na nomenclatura de ácidos, especificamente, tem uma pequena variação na nomenclatura desses ânions, naquela tabela que a gente viu lá no terceiro slide, tá? Por quê? Olha essa tabelinha aqui embaixo. Todo ânion que na tabela termina em eto, por exemplo, o cloreto, que é o Cl-, quando você for nomear um ácido, esse ânion vai ter, no final, vai ser finalização hídrico, tá? Então, vai ficar cloreto, você troca esse eto pelo hídrico, vai ficar clorídrico, tá?
Então, o HCl é o ácido, tá? Porque é um ácido clorídrico, porque o ânion é o cloreto, porém, por conta dessa variação na nomenclatura de ácido, esse ânion cloreto vira clorídrico. Quando você tem um ânion terminado em ato, por exemplo, o clorato, ClO3-, a terminação no ácido, essa variação que você vai fazer, é trocar esse ato por ico, tá? Então, se for um ácido, esse clorato vai virar clórico. Então, o exemplo aqui, HClO3, temos o H ionizável, temos o ânion ClO3, o nome vai ser ácido clórico, beleza? E quando temos um ânion terminado em ito na tabela, então, por exemplo, o nitrito, tá? Que é NO2 menos, quando for uma nomeação de um ácido, por exemplo, HNO2, que tem esse ânion nitrito, o ito final vai ser trocado por oso. Então, por exemplo, HNO2 vai ser ácido nitrito, não, nitroso, tá? Só em ácidos que acontece essa variação na nomenclatura do ânion. Então, você consulta a tabela, vê o nome do ânion, vê a finalização dele, a última sílaba ali, e faz essa troca. Aqui já tem um macete. Tem uma frase bonitinha que é muito usada em vestibular, ensino médio, e é uma frase que ajuda, que é: mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, até destaquei em diferentes cores. Mosquito, então, ânions terminado em ito, teimoso, vai mudar o final para oso. Te mato, então, os ânions terminados originalmente em ato, te pico. Quando você for fazer a nomenclatura de um ácido, esse ânion vai trocar o ato pelo ico. E o eto, os ânions terminados em eto, na nomenclatura de um ácido, você troca por hidrico. Por exemplo, aqui o clorídrico, tá? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Beleza? A nomenclatura de bases, tá? Nomenclatura de bases é muito intuitiva. É hidróxido, que faz referência ao OH, D e o nome do cátion. Então, NaOH é hidróxido de sódio. MgOH2 é hidróxido de magnésio, tá? Temos algumas exceções. Umas exceções, alguns acréscimos, tá? Quando temos aqueles cátions que têm a carga variável, ou seja, por exemplo, o cobre, que pode ser cobre mais 1 e cobre mais 2. Olhando aqui, se for cobre mais 1, por exemplo, CuOH, você pode chamar hidróxido de cobre 1, porque é cobre mais 1, ou na terminação do cátion, colocar oso, seria hidróxido cuproso. Eu acho mais fácil só colocar hidróxido de cobre 1. E se for do cobre 2, você pode chamar hidróxido de cobre 2, ou na terminação do cátion, colocar o rico. Então seria hidróxido cúbrico. Vitor, Oi? eu acho que além de mais fácil, é a nomenclatura mais usual, né? Tipo, Sim, hoje sim. é a mais atual e hoje os vestibulares não cobram mais, é cuproso, cúprico. Se você colocar só hidróxido de cobre 1, já dá a intenção que o vestibular quer. Exatamente. E aí faz sentido, né? É muito mais intuitivo. Até se vocês pegarem, vocês um dia, se forem para um laboratório de química, quem quiser seguir essa área, farmácia, química, forem fazer um laboratório, vocês vão ver que os rótulos, as embalagens, por exemplo, de um hidróxido de cobre 2, vai estar escrito hidróxido de cobre 2, tá? Então, como a Karine falou, já é um nome bem mais usual. Tá? Esse cuproso cúbrico é bem mais antigo. Nomenclaturas de sais. É o nome do ânion mais o nome do cátion. Então, o nome do ânion, você olha aqui, NaClO,
Consulta a tabela. Ânion ClO é hipoclorito. O Na é o sódio. Então, hipoclorito de sódio. Mg é o cátion magnésio. SO4 é o ânion sulfato. Então, nome do ânion primeiro, sulfato de magnésio. E aqui, de novo, se a carga for variável, por exemplo, ferro 2 ou ferro 3. Se for ferro 2, cloreto de ferro 2. Se for um sal com ferro 3, vai ser o ânion, no caso, o cloreto de ferro 3. A gente pode até ignorar esse ferroso férrico. Vamos ficar com a cabeça de colocar no fim, se for essa carga variável, escrever o valor dessa carga variável, se vai ser 2 ou 3. Tá? Óxidos. Se for um óxido iônico, então vai ser o óxido de e o nome do metal. Então, por exemplo, Al2O3 vai ser o óxido de alumínio, porque esse metal é o alumínio. Na2O é o óxido de metal Na, é o sódio. Então, óxido de sódio. Se o outro elemento for um ametal, que é um óxido molecular, então a gente tem que colocar o prefixo da quantidade de oxigênios mais o óxido de prefixo da quantidade do outro elemento mais o nome do outro elemento. Então, por exemplo, CO vai ser monóxido, porque você tem um oxigênio, então por isso que você usa o mono, de carbono. P2O5 vai ser o pentóxido, que a gente tem 5 oxigênios, de fósforo, porque a gente tem 2 fósforos a metais aqui na molécula. Tá? Então, essa nomenclatura acrescenta esse prefixo indicativo de quantidade, tá? Se for um óxido molecular. Aqui é óxidos básicos e ácidos, que é muito importante, porque é o que explica o efeito da chuva ácida. Até coloquei uma matéria aqui, quando eu disponibilizar o slide para vocês, vocês podem acessar. Mas óxido ácido é qualquer óxido que, em reação com a água, produz ácido. Então, por exemplo, SO3, quando reage com a água, forma o H2SO4, é o ácido sulfúrico. O NO2, quando reage com a água, forma tanto o ácido nítrico quanto o ácido nitroso. E o óxido básico vai ser aquele óxido, quando reage com a água, vai produzir uma base de arrênios. Então, o CaO, o óxido de cálcio, quando reage com a água, forma o hidróxido de cálcio. O óxido de lítio, quando reage com a água, forma hidróxido de lítio. Em geral, os óxidos básicos vão ser os óxidos em que o metal que está acompanhando é da família 1A ou 2A, tá? Tem essa tendência deles serem os óxidos básicos. Então, exercício, tá? Associe as fórmulas químicas com o nome nas colunas. Então, a gente tem 7 substâncias químicas e a gente tem que associar o nome nas colunas aqui. É um exercício que precisa de um pouco mais de tempo, que vocês têm que consultar a tabela, né? Para poder identificar o nome do ânion, do cátion. Então, aqui vamos fazer 5 minutinhos, rapidinho, um por um, tá? Eu faço junto com vocês. Então, o KOH, ele é uma base, porque a gente vê o OH aqui, a hidroxila, com um metal, tá? Então, a nomenclatura vai ser hidróxido de e o nome do metal. Então, hidróxido de potássio. O K é o potássio. Então, hidróxido de potássio, aqui, substância 1. CaI2. Não tem nenhum H aqui, nem uma hidroxila. Não tem um O, um oxigênio, para ser um óxido aqui. Então, isso só pode ser um sal, certo? Um cátion diferente do H e um ânion diferente da hidroxila. O I é o ânion iodeto. Então, seria primeiro o nome do ânion, iodeto, de nome do cátion, cálcio. Então, iodeto de cálcio. Beleza? O 3, HNO3.
Então, é um ácido. Diarrênios. Nomenclatura, ácido D. O ânion, se você olhar na tabelinha, é o ânion nitrato, NO3. Porém, como é um ácido, qualquer ânion terminado em ato, ele vai ter a alteração para ico, tá? No fim. Então, nitrato vai ficar nítrico. Então, ácido nítrico. Aqui, tá? NO2. Não tem hidroxila, não tem um H, e é um composto binário com dois elementos em que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, é um óxido. Como o nitrogênio é um ametal, então na nomenclatura a gente tem que identificar no nome, nos prefixos, a quantidade de cada elemento que aparece. Então, o oxigênio, da função óxido, aparece duas vezes. Então, vai ser dióxido de. O nitrogênio aparece só uma vez. Então, você pode deixar de nitrogênio, tá? Então, dióxido de nitrogênio. 4. Aqui, temos o Ar2, SO4, 3. Não tem nenhum. Não é um composto binário, não tem um H, não tem a hidroxila, então só pode ser um sal. Se é um sal, então, primeiro o nome do ânion, SO4 é o sulfato, e depois o cátion, que vem primeiro na fórmula química, que é o alumínio. Então, sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. PbOH2. Tem OH? Não hesita, é base de arrênios. Então, a nomenclatura vai ser hidróxido de mais o nome do cátion que está acompanhando a hidroxila. Então, hidróxido de Pb, que é o cátion chumbo, tá? E o chumbo, ele é um dos cátions que tem a carga variável. Tem chumbo mais 2 e chumbo mais 3 ou mais 4, tá? Então, você tem que especificar isso no nome. Então, se é chumbo 2, você escreve hidróxido de chumbo 2. Substância 6. E por último, HCl, tá? O H aqui na frente já te indica que em água isso daqui vai ionizar, tá? Vai formar íons H+. Então, é um ácido de arrênios. Nomenclatura ácido. E o nome do ânion, que é Cl, na tabela vocês vão ver que é o cloreto. E o cloreto, em nomenclatura de ácido, ele vira clorídrico. Muda essa terminação, tá? Então, vai ser ácido clorídrico. Substância 7. Tá? Aqui certinho o gabarito 6. E agora pH, para finalizar a aula, tá? O pH é um valor de uma escala, de uma faixa, que vai indicar o quanto uma solução. Quando eu falo solução, eu falo de uma mistura de um soluto e um solvente, que aqui no nosso caso o solvente é a água, tá? O quanto essa solução vai ser ácida, básica ou nenhuma das duas, vai ser neutra, tá? Então, nossa escala de pH começa em 0 e vai até 14. É essa faixa, do 0 ao 14, tá? Abaixo de 7, qualquer valor abaixo de 7, a solução vai ter um caráter ácido, tá? Ou seja, vai ter muita concentração de íons H+ ali dentro, ionizados. Se for igual a 7, na faixa do 7, é neutro. Não tem nem muito ácido, nem muito H+, e nem muita hidroxila OH-, tá? Por exemplo, a água de torneira, a água neutra. Acima de 7, então do 8 até o 14, a gente chama de alcalino ou básico, tá? Alcalino é só outro nome para indicar que uma solução é básica. São as soluções, então, que você vai ter uma alta concentração dos íons hidroxilas, dos hidróxidos livres em água, tá?
Sempre lembrando de acordo com a teoria do Arrhenius. Beleza? Então, aqui a gente tem até aqui nessa imagem vários produtos do nosso dia a dia com o pH. Então, o limão tem pH 2, então o limão é ácido. Tá? O vinagre tem pH 2,4, então o limão ele tem caráter ácido. O leite tem pH 6,4, é abaixo de 7, mas não é tão ácido, certo? Porque está quase chegando no 7, tá? Então, ele é pouquíssimo ácido, quase neutro. O alvejante de limpeza tem pH 12,5, tá? Então, é um pH alto, certo? Então, é bem alcalino. Assim como o leite de magnésia, pH 10,5. E uma noção que vocês têm que ter é que quanto mais perto do zero for esse valor, mais ácido é, maior a concentração de H+. E quanto mais perto, acima do 7, mais perto do 14, mais alcalino é. Menor concentração de H+, maior concentração de hidroxila. Indicadores de pH. Temos vários. Temos a fitinha de pH, e essa fitinha aqui tem 4 quadradinhos de cores diferentes. Você mergulha isso na solução que você está medindo, e depois você vem nessa tabelinha que vem junto do produto, e compara, vê qual dessas 4 cores que ficou indicada no papel, qual que se aproxima mais, tá? Então, vendo qual que se aproxima mais, você olha aqui em cima e vê qual valor corresponde. Que esse valor vai ser o seu pH. Temos as medidas mais automáticas, mais eletrônicas, certo? Que é um pHmetro aqui. Então, tem toda uma explicação técnica que não preciso falar para vocês, mas é só um aparelho que ele é mais eficiente, tá? Que ele consegue medir até pH com casas decimais, até 8, alguma coisa, tá? Você mergulha com um eletrodo de vidro na solução e você faz a medição. Eletrodo de vidro é isso daqui, ó, tá? E o valor de pH aparece nessa telinha. E a gente tem substâncias que indicam pH por meio da mudança de cor. Ou seja, uma substância que você mistura na solução que você quer medir, e de acordo com a cor que aquilo fica, você vai ter uma indicação de qual o valor de pH, então se vai ser ácido, básico ou neutro. Então, aqui à esquerda, temos, por exemplo, o indicador universal. É uma substância, tá? Indicador universal, conforme aqui, ó, pH 0, que é bem ácido, ele fica vermelho. No pH 4, ele já fica amarelo. No pH 7, ele fica uma cor verde, quando você mistura. Um pH bem alcalino, 14, uma solução bem básica, ele já fica um roxinho, um azul, um roxinho. A fenolftaleína, que é clássica, ela é um indicador principalmente de bases. Por quê? Percebe que tanto em pHs ácidos quanto em pHs aqui neutros, eles não mudam de cor, então fica rosinha, tá? Aqui a gente tem os outros casos, alaranjado de metila, azul de timol. A gente tem também o repolho roxo. Você dissolve repolho roxo, mistura repolho roxo em água, certo? Até ficar a água com uma cor bem roxinha. E essa solução, esse suco de repolho roxo, ele também é um indicador, tá? Então, a gente aqui tem vários tubos de ensaio, o pH aqui embaixo, os valores de pH, e conforme o valor de pH, percebe que a coloração vai ser diferente, e com vários tons. Então, varia do pH 3 a um rosa, mas o pH 5 já vai ser um roxo. Então, é bem sensitivo essas diferenças de pH próximo. Então, aqui a gente tem um exercício. Dá tempo, Karine? Acho que sim. Mais uns 5 minutos? Sim, é o último slide. Ah, tudo bem, então. Tá? Então, aqui um exercício. Um técnico de laboratório se atrapalhou, distraído pela mensagem do contatinho. Assim, esqueceu de rotular 3 frascos da bancada. Porém, ele sabe que um frasco contém um ácido dissolvido em água, outro frasco contém uma solução alcalina, então você tem uma base, e outro frasco é água destilada. Tá? Analisando os indicadores de pH disponíveis no laboratório, que são esses daqui da imagem,
qual desses indicadores é o melhor para identificar e distinguir cada substância do frasco do outro, tá? Então, qual desses indicadores vocês pingariam em cada frasco para poder identificar e distinguir com certeza o que é qual que é o ácido, qual que é o neutro e qual que é a solução alcalina? Usando só esses daqui da imagem, tá? Vamos lá, qual que vocês escolheriam? Quem quiser pode escrever. Fala, diga. Oi, o José Caio disse que ele usaria o indicador universal. Indicador universal. Boa, beleza. Se alguém quiser escrever a justificativa também, brevemente. Mais alguém? Algum palpite? Bom, não tem uma resposta extremamente correta, assim, é muito do método que vocês podem utilizar. O ideal é que, como você quer distinguir bem os três frascos, é que a gente use um indicador que, de fato, para cada faixa de pH, ele assuma uma cor bem diferente da outra. O indicador universal é uma boa, porque no frasco ácido ele vai ficar aqui com vermelho, no máximo um amarelo, tá? No frasco da água, que é neutra, ele vai ficar um verde. E no frasco da solução alcalina, ele vai ficar, tender para um azul, um roxo. Então, são cores bem diferentes uma da outra, e você consegue distinguir bem as características de cada frasco. A fenolftaleína seria útil só para identificar a base, porque aí fica rosinha. Mas com a fenolftaleína, você não consegue distinguir o ácido do neutro, porque não tem uma mudança de cor de um para outro. O alaranjado de metila, você consegue usar para identificar só o ácido, que fica vermelho. Mas aí da faixa do neutro para o alcalino, não tem uma mudança de cor. É tudo amarelo. Então você não vai conseguir distinguir o frasco da água do frasco da base. Já o azul de timol tem a mesma característica, a mesma vantagem do indicador universal. De acordo com a faixa de pH, ele fica com uma cor diferente das outras. Então, em ácido, ele fica um rosinha, no neutro, ele fica esse amarelinho, e nas soluções mais alcalinas, ele fica esse roxo aqui bem escuro, né? Cores bem diferentes em escalas, faixas de pH diferentes. Então, eu escolheria ou o indicador universal ou o azul de timol. Beleza? Alguma dúvida?